último sábado, no Mato Grosso do Sul, por causa de uma infecção causada por um piercing. A infecção atingiu a corrente sanguínea e se alojou no cérebro, afetando aí 37% do órgão. Andressa tinha colocado o acessório há 2 meses e ficou 24 dias internada na UTI. A jovem era casada e deixou um filho de somente 3 anos. E aí, né, quando a gente vê esse tipo de assunto em pauta, fica todo mundo com medo. Se eu colocar um piercing, pode acontecer o mesmo comigo? É seguro? Não é? Todo mundo que fizer isso pode estar correndo esse risco? E aí eu convidei a Rai Souza, que há 6 anos, ela é profissional nesse segmento. Boa tarde, Rai, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Olha, Rai, quando a gente ouve falar em piercing, é comum a gente encontrar pessoas, né, que às vezes até furam em casa, acham, é besteira, quando eu era criança eu pegava o brinco mesmo, alguém da minha família furava. Isso. Quais são as dicas que a gente dá para o pessoal de casa? Se pensar, quero fazer um piercing, o que é que ela deve observar para ter uma segurança nessa colocação do acessório? Certo, Desirê. A gente tem que avaliar de uma maneira. Boa tarde, primeiramente. Tem que procurar e pesquisar um profissional que seja capacitado. Que ele seja capacitado e que ele possa te explicar como funciona esse procedimento, certo? Eu trouxe algumas observações e vou dar algumas diretrizes. Quando vocês procurarem um estúdio de piercing e tatuagem, que ele seja completamente limpo, que tenha paredes laváveis, que as pessoas usem materiais esterilizados em autoclave. Eu vou mostrar para vocês a diferença de um material estéril e um material que não está. É esse aqui, é esse aqui, isso. Quando ele está com a lapela em marrom, quer dizer que ele passou pela autoclave. É um material... Essa indicação aqui, isso, essa indicação marrom quer dizer que ele foi esterilizado em autoclave. Tá. E o material que ainda não foi estéril, ele tá na cor rosa. Então, ele não passou pelo procedimento. Aqui, né? Exato. Então, assim, nós como clientes podemos exigir para ver, porque às vezes a pessoa diz, eu vou chegar lá e vou perguntar, será que eu sei ou não? Então, assim, tem que estar tudo fechadinho. Isso. E aqui, ó, com esse indicativo no marrom, tá? Que aí ele vai indicar que foi passado pela esterilização, pelo processo de esterilização. Certo. E aqui, ó, quando tá rosinho ou transparente, é porque não passou, tá? Ele só foi lavado e embalado. Tá. Isso tem que acontecer com esse material, as pinças. Tudo tem que ser descartável, desde agulha, catéter, as luvas de procedimento. Para fazer a perfuração, tem que ser uma luva diferenciada, que é uma luva cirúrgica, que você usa uma para fazer a limpeza, a asepsia, e depois você usa uma outra para fazer a perfuração. As joias têm que ser desmontadas e embaladas da mesma forma. Essa daqui foi lavada, embalada, mas ela ainda não passou pela esterilização. Porque não está lá indicando, porque ainda não está indicativo aqui marrom, ó. Ela ainda está cor de rosa, então ela não passou por esse processo. Rai, é comum a gente ouvir, né, algumas pessoas que fazem algum tipo de perfuração e falam assim, meu piercing, meu furo nunca cicatriza. Isso. Já coloquei, tirei, faço a limpeza. Quando a gente sai, né, eu sou aqui, posso falar de piercing com toda maestria. Maestria, porque o que eu mais tenho aqui é furo nessa orelha, né? E às vezes acontece esse processo. Em algumas regiões da orelha é bem tranquilo de cicatrizar, e em algumas outras onde a gente bate, dorme, agora com máscaras também às vezes afeta, né? E aí quando a gente sai do local, a indicação vem, evite comer tal coisa, faça uma limpeza. E aí, Rai, pode acontecer do próprio organismo recusar a joia, ou quando acontece, por exemplo, como aconteceu no caso da Andressa, uma infecção que depois de 2 meses ainda estava repercutindo, né? Não tinha cicatrizado e infeccionou a região. Isso. O que acontece? Quando a pessoa sai do estúdio, ela recebe as informações do profissional de cuidados que ela tem que manter em casa. No caso da Andressa, a gente não pode avaliar completamente, que a gente não tem todas as informações. Pode ter sido no estúdio a bactéria, pode ter sido em casa, pode ter sido no hospital, mas aqui o piercing na região bucal ou na orelha, ele fica uma entrada para organismos, micro-organismos. Então, tem algumas indicações. Após fazer a perfuração, faça a compressa somente com soro. O álcool, o que acontece? O álcool, ele pode irritar o local e não ajuda a cicatrizar. Tem também a questão de dormir em cima. Às vezes você perfura a orelha, não consegue dormir do outro lado, dorme em cima da perfuração. Muda a angulação, já muda a perfuração e isso faz com que prejudique aquela aplicação. Evitar mar, piscina nos primeiros dias. Por quê? Porque entram micro-organismos que dificultam essa cicatrização, certo? E outra questão também é procurar o profissional.
A pessoa que fez a perfuração, ela sabe o que deve ser feito e ela vai te indicar o que é melhor, entendeu? Então, tem alguma dúvida? Deu vermelhidão, está ardendo, tá expulsando a joia. Você vê que está fazendo a compressa, às vezes é necessário tirar a joia realmente que o corpo não aceitou. Tem locais mesmo na orelha que a gente faz um projeto e aí não fica bacana. Aquele local não é indicado para furar. Na sua orelha tudo bem, faz a perfuração, ok. A minha não tem espaço para isso. E aí eu insisto em colocar uma joia ali e isso pode danificar, às vezes, o formato da sua orelha, entendeu? Então é tudo feito um estudo mesmo. É como tudo na vida, né? Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. E como a Rai falou, também é importante esse acompanhamento pós, né? Até a cicatrização. Então, por isso é tão importante você fazer a pesquisa do profissional, de um profissional que realmente não só se preocupe em fazer o furo e ganhar seu dinheiro e nunca mais querer ver você. Isso realmente ter esse acompanhamento do pós. Rai, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Importante a gente trazer esse assunto, né? Porque hoje em dia ainda o piercing é tão, às vezes, mal visto pelas pessoas e quando acontecem situações como essas, fica, tá vendo? Não é pra botar. É verdade. Só que a gente sabe que tem muito profissional bacana que vai fazer um trabalho legal. O recado que a gente deixa é que vocês se preocupem com essa questão de esterilização, de EPI, se o profissional ele está capacitado realmente para fazer esse tipo de procedimento, se as joias são de qualidade, se tem um aval e que vocês procurem em caso de qualquer problema. Rai, obrigada, viu? Um cheiro para você. Até mais. Agora vamos mudar de assunto, porque quando o assunto é rede,